Então, meus amores, vamos dar continuidade em nossa aula de Humanidades da página 31, tudo bem? A tia Paula vai ler juntinho com vocês e eu quero que acompanhem com a tia. Vamos lá? Então, vamos lá. As diferentes instituições sociais da nossa sociedade, da sociedade onde nós vivemos, terceiro ano, tá? Ó, vamos acompanhar aqui a conversa dos amiguinhos. Você sabia que, antes de qualquer coisa, a família é o primeiro grupo social ao qual pertencemos? Ela é a primeira instituição social que estabelece para todo ser humano, sabia, gente? Então, e nesse grupo social, que começa o primeiro processo de socialização dos seres humanos em diferentes sociedades e culturas, denominadas socialização primária, que são as primeiras. Ah, que legal, Filipinho. A família é importante para nós de todos os aspectos, né? Eu estava conversando com a minha avó esses dias e ela disse que as famílias de hoje são muito diferentes das famílias da época dela, sabia? Que legal, Gilbertinho. Você viu só? Até as famílias mudam com o tempo e com as mudanças da sociedade. Sim. E ela disse ainda que, dependendo da cultura e da sociedade, o formato da família é bem diferente do nosso. Nós aprendemos as primeiras regras da nossa sociedade, a língua que nos comunicamos, os hábitos alimentares da nossa cultura, a forma com que devemos tratar as outras pessoas, entre muitas outras coisas, né? Não só para nós, Gilbertinho, mas para toda a sociedade. Por meio da família, nós temos os primeiros contatos com o mundo social. E sem ela, não conseguimos sobreviver no mundo. Ela disse que hoje os modelos da família são menores em relação à época que ela era criança, como nós. Na época dela, as famílias numerosas que eram comuns, hoje seja com muitos irmãos ou muitos primos e tios. E mesmo, como assim? Vamos ver então os diferentes formatos de estrutura familiar. Então, vamos lá, terceira ano, ajudar aí os dois, o Gilbertinho e o Filipinho, da página 31. Vamos para a página 32. Vamos virar, meus anjos? Bom, nós vimos, que a família é o primeiro espaço da sociedade dos seres humanos e que esse momento é denominado socialização primária. No entanto, ao longo da nossa vida, os seres humanos perpassam diferentes grupos sociais, construindo uma infinita relação social, que também contribui com o processo de socialização, tá bom? Isso é para que os indivíduos, se integram em sua sociedade. Um dos espaços em que isso acontece é a instituição do ensino. Sabia que a nossa escola é uma instituição onde também há esse grupo de sociedade, como por exemplo, que é as nossas escolas. Esse espaço também se configura como o núcleo da socialização dos seres humanos, denominado o quê? Socialização secundária. A primária seria a família e a secundária seria a nossa instituição, que é a escola, onde a gente se integra e socializa com outras pessoas. Vamos entender melhor como isso acontece, então? Então, vamos lá. A sociedade secundária é quando os seres humanos entram em contato com um número maior de pessoas. Isso é, o momento em que não só relacionam só apenas com a nossa família, mas também fazemos amigos com a nossa vizinhança, na escola, na religião, que é na igreja, em uma série de outros lugares. Mas nesse momento nós começamos a assimilar outras regras sociais, adquirindo novos conhecimentos, estabelecendo as nossas relações. São novas relações entre os outros elementos que nos integram no meio social. Tanto a socialização primária, como a socialização secundária, terceiro ano, contribui para que nós sejamos incluídos na sociedade em que todos nós vivemos, além de auxiliar na construção da nossa identidade, ou seja, quem nós somos de verdade, do que nós gostamos, os valores que compartilhamos entre os outros. Muito bem, já que vocês entenderam o que é socialização primária e secundária, a primária vem a sociedade, a socialização da família, onde tem poucos membros, não é muito não. Aí a socialização secundária é quando a gente começa a se integrar, ficar no meio de outras pessoas, conviver no dia a dia, como na igreja, na escola, na nossa vida diária. Aí se torna o quê? Socialização secundária, que é o segundo grupo de socialização, tudo bem? Então, vamos agora aqui, ó. Aqui embaixo eu já tenho um exercício para vocês fazerem, ó. A seguir, escreva, desenhe ou recorte, colhe elementos com que você se identifica, o que compõe a sua identidade. Então, você vai pegar e pode desenhar a sua família,
ou que se mora com a mamãe, com a vovó, ou se você está dentro da igreja, onde você mais se identifica. Tudo bem, meus amores? Que é aqui da página 33, tá? Então, vamos lá. Vamos dialogar um pouquinho aqui, ó. Mais uma explicaçãozinha, ó. Nós vimos, né, que até aqui, que o processo da socialização, ela é fundamental para a nossa integração na sociedade e para que nós formemos, né, a nossa identidade. Nesse processo de integração social, aprendemos a viver e a nos comportarmos no mundo. Como que iremos nos alimentar, a linguagem que vamos utilizar para nos comunicarmos com as outras pessoas, também ao cumprir as regras sociais, entre muitos outros aspectos que nos ajudam a viver na nossa harmonia com os outros, com os seres humanos, tá bom? Mas pensando nisso, escreva a seguir quais são as regras sociais existentes em cada um desses espaços em que você vive. Como que você vai escrever em casa? Quais são as regras, né, que você cumpre na sua casa? Eu obedeço a minha mãe, eu faço as minhas tarefas de casa. Então, vocês podem fazer isso aqui, tá bom? E na escola, obedece a professora, cumpre com as atividades escolares, respeita todos os amigos, toda a comunidade da escola. E com os amiguinhos, você se interage bem, você não briga, você está sempre brincando em harmonia? Então, vocês podem fazer os desenhos aqui, mas o interessante não é desenhar, é escrever, tá? Escreva que é bem melhor. Aí vocês podem colocar uns pedacinhos aí, tá bom? Aí nós vamos entrar no outro assunto, ó, para ajudar nossas atividades, né? As leis, regulamentos e os costumes. Bom, como vimos ou vivemos na sociedade, nós temos que respeitar algumas regras, né? Temos que respeitar, sim. Sendo que esses deveres são bem necessários para que possamos viver em harmonia. No entanto, a vida em sociedade também assegura direitos para todos os indivíduos, como o direito à saúde, né? A educação, a liberdade de expressão, entre outros direitos. Os direitos e deveres, terceiro ano, do povo são estabelecidos pelas leis, sabia? Pois é, que são votadas e discutidas pelo poder legislativo, que é onde fica um local onde é discutido todas as regras de lei que tem que ser obedecidas, tá? Essas leis estão presentes em nosso cotidiano de diversas maneiras. Você já parou para pensar sobre isso, terceiro ano? Pois é. No trânsito, por exemplo, existem sinais que são usados para organizar a movimentação dos veículos e das pessoas. Quando vemos uma faixa de pedestres, sabemos que aquele é o lugar específico para atravessar, né? Na rua sem o risco de ser atropelado. E respeitando principalmente o que? O sinal. Outro exemplo que é visto no lugar onde moramos, seja na casa ou no apartamento, né? Quando chegamos em determinado horário, não podemos nos exceder do barulho, né? A fim de não incomodar quem? De não incomodar os outros moradores, tá? Virem a página. Como os vizinhos. Outra situação também, terceiro ano, é quando estamos em uma fila e devemos aguardar a nossa vez, sabia? Respeitar a ordem de chegada. Todos esses exemplos aí, sabe, materializam as leis e as normas que organizam o nosso dia a dia e que contribuem para a gente viver em harmonia um com os outros, para não haver tanta briga e discussão. Nós podemos também classificar essas regras, né, essas normas aí, ó, que a gente tem que obedecer, em leis e regulamentos como regra explícitas da nossa sociedade, que está bem claro, essa palavrinha explícita é que está bem nítida na nossa vida, é claro que a gente está vendo que tem que obedecer, tá? Existe também os costumes, esses costumes que costumamos, né, que estudamos, foram a nossa cultura. O que é os costumes? É o quê? Vem de cultura, tudo que nós estudamos já. E também estabelece a maneira como as pessoas se comportam em sociedade. Por mais que esse costume não tenha a força de uma lei, norma e escrita, ele se configura como uma regra implícita, que já está mais escondidinha. A explícita é que está bem clara, que a gente está vendo diante dos nossos olhos. Já a implícita, que fica interna, fica lá dentro, que são os valores da gente, tá bom? Ou seja, que não são declaradas publicamente, mas que devido ao hábito são respeitos a ser seguido. Um exemplo disso é quando desejamos feliz aniversário para um grande amigo. Por mais que desejar as felicitações para alguém querido, seja uma lei ou norma ou escrita, nós sabemos que não fizemos isso e essa pessoa ficará chateada por termos esquecido dessa data tão especial. Então, nós temos sempre que respeitar, agradar as pessoas,
né, as pessoas que são amigas da gente, para a gente viver em harmonia. Isso é viver numa sociedade harmoniosa, tá bom, terceiro ano? Então, vamos lá. Depois de tudo isso que a tia Paula explicou, nós temos que responder as atividades propostas, certo? Então, vocês vão revisar o que aprenderam. O que é? Então, vamos lá. Organiza os direitos e deveres do cidadão. O que organiza os direitos do cidadão? São as leis, né? Tô dando resposta, não posso. São normas e regras que regulamentam e auxiliam na organização da convivência diária entre as pessoas. Qual que é? São as regras, os costumes? Então, vocês vão agora procurar responder todas essas questões aqui, tá bom? Na próxima aula, a tia Paula vai enviar o gabarito para vocês conferirem quem que conseguiu desenvolver bastante aprendizagem aí, tá bom, meus amores? Peraí que tem mais um pouquinho, vira a página. Então, vamos lá, terceiro ano, ó. Encontre a seguir palavras, leis, regras, regulamento, costume e cultura. Isso vocês vão adorar fazer, que é o quê? O caça-palavras. Depois, foca em humanidades, porque nós trabalhamos a nossa sociedade, as instituições, as regras de convívio, o respeito, os fatos históricos que compõem a nossa vida social, tá bom? Então, vamos lá, discutam sobre como será que os grupos sociais foram sobrevivendo ao longo do tempo. Como que eles sobreviveram? Houve mudanças significativas que tornaram a vida do homem mais prática? E com certeza, né? Será que existe aspecto da sociedade que não mudaram muito? Será que ainda existe? Aí a mamãe já pode ajudar ajudar vocês, tá? Se tiver alguma dúvida, a mamãe que já tem mais idade que vocês, o papai, o vovô, a vovó, pode ajudar vocês em várias questões aqui. Aí vem aqui a página 37, ó. Vamos lá, deixa eu passar para cá. Aqui, ó. Olha só quanta evolução. Nossa, tem os homens primatas, a descoberta do fogo. Nossa, quanta coisa, né? Olha aí que bonitinho. Então, vamos lá. E vocês vão ter que marcar a alternativa correta. Essa imagem mostra representações dos seres humanos de outros períodos, né? Históricos e de seus, o quê? Acessórios de alta tecnologia, materiais importados de outros países, recursos importantes retirados da natureza que facilitavam a sobrevivência. Bom, aí vocês vão ter que analisar bem a imagem para poder marcar a alternativa correta. Depois vem aqui, ó. Então, vamos ver aqui. Olha aqui, gente. Vocês vão ter que marcar essa aqui, que é a imagem acima. Depois, aqui embaixo, há outras imagens aqui, ó. Prestem atenção, ó. Tem que marcar essa alternativa referente aí de cima dos seres humanos. E aqui embaixo tem que observar essas imagens aqui, ó. Parece que a tecnologia dos jogos, né? Que bota esse aparelho aqui para vocês ficarem vendo, né? Os jogos, várias coisas, né? Que tem gente que vai no cinema, no shopping. E aqui a tecnologia do computador, olha só. Aqui também acho que teve muitas mudanças, né? Vamos virar a página aí, meus amores. Aqui, ó, responda assinalando a única alternativa correta, né? Daquela imagem anterior, ó. Essas imagens representam o quê? O homem pré-histórico, a sociedade antiga, os recursos tecnológicos primitivos foram os primeiros, ou as ferramentas que facilitam a sobrevivência da sociedade moderna que é hoje em dia, ou a diversidade de recursos primitivos usados na sociedade. Então, marque a alternativa correta aí, tá? 12. Você acredita que houve mudança significativa desde o recurso do homem pré-histórico até o homem da sociedade moderna? Tá bem explícito, né? Você se sente beneficiado pelos inúmeros recursos que existem, né, para facilitar a sua vida? E eu acho que tem criança aí que vai colocar um sim bem grande. Descreva de que forma os recursos tecnológicos da sociedade moderna têm facilitado a sua sobrevivência. Para que vocês usam o celular? Vão escrever aqui ao lado, tudo bem? Vamos aqui, virem a página aqui para a tia Paula, por favor. A internet aqui, ó, 5G. Nossa, ela tem uma cobertura que é por que essa internet aqui do celular, né? É importante na vida de vocês. Também pode escrever aqui, é pessoal. O automóvel, para que serve o carro? Para que ele serve para a sua vida? Vai escrever ao lado. E o computador, para que serve na sua vida? Hoje em dia está sendo a solução para muitas coisas, né? Tudo bem, meus amores? Vamos virar aqui para a próxima página. Aqui da página 40, terceiro ano, é para ler a tirinha com muita atenção, ó. Adoro ler quadrinhos, os quadrinhos e as páginas de esportes, e as resenhas dos livros, e as colunas de fofocas. Suponho que todos lemos aquilo que nos interessa, né? Nos interessa saber mais, né? Que parece mais interessante, né? É interessar mais ou não. Cachorro mordeu o instrutor.
Eu vou ler de novo, tá? Vamos lá, que ficou meio emboladinho aqui. Adoro ler quadrinhos. Os quadrinhos, né? E as páginas de esporte, e as resenhas de livros, e as colunas de fofocas. Suponho que todos lemos aquilo que parece nos interessar mais, não? Cachorro morde instrutor. Olha lá. Entendeu agora, né? Bom, marque a alternativa com um X, as corretas, tá? Marque um X nas alternativas. Então, pode ter mais de uma, né? Uma só não. Podemos afirmar que os seres humanos estão agrupados de acordo com os seus interesses em comum? A cultura? As características físicas somente? Ou as condições geográficas? Os meios de comunicação são formas de unir as pessoas semelhantes, dividir as pessoas semelhantes, emitir informações que interessarão a um determinado grupo ou conectar pessoas que se interessam por atividades semelhantes. Então, vocês vão ter que ler a tirinha para responder as questões 15 e 16, que pode ter mais de uma alternativa. Tudo bem? Então, na próxima aula, nós vamos dar continuidade em outros assuntos, tá? Fiquem com Deus e até a próxima aula, meus amores. Beijo!